Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, Paraná. E para quem não sabe, pessoal, quem fala com vocês aí é empreendedor sem ponto, né? Porque começamos a loja aqui na própria residência e estamos aqui pela misericórdia de Deus. Estamos aqui porque Deus permite e porque Deus tem nos dado saúde e condição para continuarmos esta jornada, esse propósito de empreender e de vender o nosso produto neste bairro, nesta cidade. Pessoal, é o seguinte, hoje então eu quero falar com vocês um assunto aí muito polêmico, né? Porque o mês de outubro chegou, né? E o mês de outubro, agora é dia 20 de outubro, é um feriado nacional, né? Por causa da consciência negra, né? Consciência negra chegando. Pessoal, eu quero falar uma coisa muito séria, tá? Com vocês, tá? Eu, morador da cidade de Toledo, né? Trabalhador, não pude exercer, não pude entrar no mercado de trabalho por ser negro, né? Então, Toledo é uma cidade que tem muita discriminação racial, tá? Toledo tem muita discriminação racial. Por quê, pessoal? Por quê? Porque aqui quem desbravou, né, quem colonizou o município foram os alemães e os italianos, tá? Pode ter certeza disso. E esse pensamento, pessoal, ele existiu por muito período aqui em Toledo, né? As pessoas tentavam trabalhar, mandavam currículo nas empresas, né? E a porta era fechada por ser negro, né? Por ser negro. As pessoas não gostavam de dar oportunidade para negros trabalhar, seja na produção. Claro, não estou falando isso de uma Sadia da vida, né? Porque a Sadia cresceu muito, então eles jamais poderiam fazer isso. Mas geralmente comércio pequeno, né? Empresas aqui em Toledo, comércio, pessoal, olha, você não vê um negro. Por mais, pessoal, que existe um disfarce, por mais que existe uma maneira de tentar camuflar, a discriminação racial ela é muito severa no Brasil, certo? Eu me lembro uma vez, pessoal, que eu tinha um amigo, né? Um amigo alemão, né? E essa pessoa, então, tinha um comércio, né? E estava montando um comércio. Eu não vou citar o nome, mas era na área de hotelaria, talvez, né? E eu estava querendo, pessoal, entrar, né? E a pessoa disse que ia me ajudar, que ia me dar uma oportunidade, né? E daí o que aconteceu daí, pessoal? Fui fazer o curso de vigilante, fiz o curso de vigilante, né? Eu me lembro. E quando eu terminei o curso, eu pedi, viu, e daí aquela vaguinha lá, o teu comércio está surgindo, você está empreendendo. Será que não dá para você me dar uma oportunidade para mim trabalhar, né? E ele ficou enrolando, ficou meio assim, falava que ia ver, e nada. E daí um dia daí, pessoal, eles inauguraram o comércio, contrataram o vigilante. E eu fiquei pensando, mas por que a pessoa não me deu uma oportunidade? Eu queria tanto, eu queria tanto trabalhar. Pessoal, sabe o que eu vi? Uma criança, né, de 10 anos pegou e disse assim, mas você é negro, né? Nós não damos emprego para negro. Pessoal, aquilo doeu tanto em mim, que eu pensei que tudo estava acabado para mim, que era o fim, né? Mas a sorte minha, pessoal, que eu ouvi na palavra de Deus, eu sempre tive uma família, entendeu? Eu sempre tive uma família que sempre me colocou para cima, meu pai, né? Meu pai me incentivava, não, tá fechado aqui, mas em outro lugar pode abrir, né? E a gente foi indo, até que de repente eu dei na cabeça de começar um comércio, de comprar mercadorias, né? Em Cascavel e vendendo, né? Foi aí que eu comecei então a mexer com os equipamentos de proteção, de segurança, né? Luva, óculos, né? Botina, essas coisas tudo aí, né? Cinto, né? Cinto, né? E as coisas foram indo, ou seja, o inimigo fecha uma porta, mas Deus abre uma melhor ainda às vezes, né? E então, pessoal, o que aconteceu? Eu por muitos anos eu ia fazer minhas vendas de EPI, né?
E sempre quando eu tinha um tempinho, eu ia nas empresas. Eu sabia que tinha vaga, eu ia lá, fazia a ficha que tinha que fazer, deixava meu currículo, e eu nunca era chamado, pessoal. Eu tinha, como é que eu vou dizer para você? Eu tinha qualificação, né? Pouco, mas eu tinha. E as portas sempre fechadas, sempre fechando. Pessoal, eu não conseguia acreditar que tinha discriminação racial na cidade de Toledo, né? Então foi então que o tempo foi passando e eu não entrava no mercado, não entrava. E o jeito então é empreender, né? Eu me sentia muitas das vezes que nem aquele poema José de Carlos Drummond de Andrade. E aí, José? Acabaram seus amigos. E daí, José? Acabou seu dinheiro. E daí, José? E agora, José? E agora, José? E agora, José? Pessoal, e muitas das vezes a gente não tem resposta, né? Não tem resposta, simplesmente por causa da discriminação racial. Pessoal, hoje a realidade é outra, certo? A educação ensina para os jovens e os adolescentes, aí geração Z, né? Que devemos ser tolerantes com o indiferente, devemos ser tolerantes com as raças, né? Então tudo isso mudou. Estou falando que a outra geração pensava diferente com a geração de hoje em relação à discriminação racial, né? Então ainda existe, pessoal, ainda existe. Então você que está tirando pedra no Dia Nacional da Consciência Negra, você nunca sentiu na pele o que é você ser discriminado por ser negro. Você nunca se sentiu excluído do mercado de trabalho por você ser negro. Por isso que você diz que não precisa. Precisa sim, pessoal. Precisa sim. Num país que nem o Brasil, que existe várias raças, certo? E existe sempre aqueles que se acham melhor do que os outros, simplesmente porque fazem parte de uma etnia que teve vantagens, né? Que ganhou terrenos no Brasil, certo? Que adquiriu status, para umas que chegaram aqui sendo escravo, né? Outra que aconteceu tantas coisas por situações históricas, né? Tem a sua realidade para dizer, né? Como é o meu caso, né? Então, pessoal, o Brasil tem muita discriminação racial, pode ter certeza. A cidade de Toledo é uma das cidades no Paraná, claro, Marechal Cândido Rondon também tem muita discriminação racial, dizem, né? Que próximo a Toledo. É triste dizer uma coisa dessa, pessoal. É muito triste dizer uma coisa dessa, que num país que existe várias diversidades de raça, ainda não aprendeu a lidar com o diferente. Ainda não aprenderam a lidar com os diferentes. Porque o Brasil é um país que ele não tem só uma cultura, só um povo. Então o Brasil tem índios, o Brasil tem negros, o Brasil tem alemães, italianos, o Brasil tem venezuelanos, o Brasil tem já uma enorme diversidade de povos, né? E que ninguém é melhor do que ninguém, porque é de uma etnia ou porque é de outra, entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém, porque carrega traços históricos na sua vida, ou diversificado, ou talvez, quem sabe, por ele estar numa condição difícil, né? Uma situação próxima à pobreza, né? A história mostra que todas essas coisas que acontecem é fruto de decisões lá atrás, de opressão, né? De desigualdade, né? Mas não estamos aqui para falar sobre isso só. Eu estou aqui para dizer, pessoal, que ninguém escolhe a família que vai nascer, a raça que faz parte, ninguém tem o direito de escolher, ninguém escolheu isso, certo? Então eu acho incrível como é que pode, pessoal, as pessoas se acharem a mais do que o outro só porque tem um pedaço de terra a mais, ou porque tem um carro melhor, ou porque tem um nome melhor, né? Chegar a ponto de excluir o indivíduo do mercado de trabalho porque ele é negro ou porque ele é branco, né? Então isso tem que acabar. Tem que acabar, deve se acabar. Então não pensem vocês aí que o empreendedor sem ponto está empreendendo aqui nesse lugar porque ele quis, tá? Ou porque ele achou bonito, ou porque ele disse, não, eu vou construir aqui minha loja, e eu vou ter minha loja aqui. Não, pessoal. O empreendedor sem ponto tem a sua loja aqui porque foi a única maneira que ele encontrou para sobreviver, certo? Para empreender, ao invés de pagar aluguel, né?
Tudo isso aconteceu comigo. Aqui na cidade de Toledo, eu não tive oportunidade de ter um emprego digno por eu ser negro, certo? A cidade de Toledo é conhecida como uma cidade que é rica no agronegócio, né? Ocupa o número 1, em primeiro lugar. A cidade que tem a festa no Porco do Rolete, é a cidade que tem universidades, mas é a cidade também que faz muita discriminação racial. É a cidade que fecha as portas, muitas das vezes, para uma pessoa por ser negro. E isso é uma das verdades que não contam sobre Toledo. Mas a consciência negra, pessoal, o Dia da Consciência Negra deve ser pensado sobre essas realidades que ainda existem no nosso país, na nossa nação, e que precisa ser combatida sim, precisa ser punida, precisa ser mostrada, né? E eu estou aqui justamente fazendo esse vídeo porque eu me sinto como o dever, certo? Eu me sinto no dever de fazer isso, ok? Então eu deixo para vocês essa dica, essa reflexão, que ainda existe sim discriminação racial e muitas pessoas que não são negros, né? Adoram fazer isso e adoram ainda dizer que os negros gostam de vitimizar. Pessoal, ninguém está vitimizando. A realidade, as pessoas querem esconder, mas os negros tiveram menos oportunidade no mercado de trabalho do que qualquer outra etnia, tá? Os negros tiveram menos oportunidade e ainda é assim essa realidade no Brasil. Ainda é desse jeito a realidade, sim. O negro só servia para ser jogador de futebol e para ser cantor. E eu estou aqui para dizer para vocês que isso não é verdade, tá? O negro tem capacidade para ser advogado, o negro tem capacidade para ser professor, o negro tem capacidade para ser engenheiro, o negro tem capacidade para ser muito mais do que isso que eu estou falando. Só que o problema é que ainda existe o preconceito disfarçado de amizade. Ainda existe o preconceito disfarçado de mentira, né? Mas existe sim. E eu sinto muito em dizer para vocês que na cidade de Toledo, Paraná, tem esse tipo de coisa. Não deveria, né? Mas tem, ok, pessoal? E gostaria então que vocês lembrassem aí que o Dia da Consciência Negra está chegando.